Viajar é incrível, mas a vida real às vezes nos prega peças. A gente planeja tudo nos mínimos detalhes, mas imprevistos acontecem. Separamos todas as roupas, fazemos um roteiro detalhado, mas e se der errado? A probabilidade diz que algo vai dar errado, mas não se preocupe. A gente te mostra que os imprevistos acontecem e podem ser até a melhor parte da viagem. Olá, eu sou o Anderson. Olá, eu sou a Kerstin. Nós estamos aí tentando dar dicas de viagens E ajudar todos vocês que querem fazer um passeio incrível, realizar a viagem dos sonhos. e hoje a gente vai falar de um tema que é sensível. E se der errado na sua viagem? O que você faz? Bom, para começar, para te deixar um pouco mais tranquilo, eu quero te dizer que vai dar errado. Geralmente nas nossas viagens a gente tem, particularmente um pouco menos, não tenho muito a tendência de planejar a viagem, de pensar em todos os detalhes, isso é mais coisa dela. E geralmente a gente aprendeu juntos que aquilo que a gente planeja, acho que 5, 10% acaba acontecendo. Independente do quanto você planeja a sua viagem, você pode ter certeza que vai dar muita coisa errada. Então, como o título do vídeo é Como Planejar a Sua Viagem da Forma Correta, hoje a gente vai te dizer aquilo que ninguém te diz. Ou seja, aquilo que você possivelmente não vai ver em qualquer lugar, que é a possibilidade de não dar certo. Mas nem sempre isso é tão ruim. A gente já viu muito sobre roteiros, sobre como planejar o seu dinheirinho, aonde você vai comer, aonde você vai fazer passeios, por onde você vai andar, aonde vai tirar fotos. Mas você planeja o imprevisto? Você tem ideia de que isso pode acontecer, que no dia do seu passeio pode chover, de que o restaurante que você marcou lá no Google Maps, por exemplo, fechou e você não vai conseguir visitar ele por alguma razão? Hoje nós vamos te explicar como que você faz para poder se reinventar nesses momentos e mostrar que não é tão ruim assim. Os imprevistos, eles fazem parte do conjunto que você tem que levar na mala. Eles acontecem o tempo todo. E nas nossas últimas viagens, o que mais aconteceram foram imprevistos, e esses imprevistos acabaram sendo positivos, porque trouxeram experiências inesquecíveis pra gente. A gente pode contar inúmeras viagens. Eu quero dar um exemplo. Na sua viagem pode acontecer simplesmente uma pandemia na sua frente. Pois é, a gente estava planejando ir para o Paraguai, e nessa viagem que a gente foi para o Paraguai, a primeira, não foi nem a segunda, pandemia, ápice da pandemia. E aí, essa viagem específica acabou trazendo inúmeras oportunidades pra gente. Eu quero contar uma, que eu nem sei se pode trazer problema, mas o que aconteceu foi, eu tenho a tendência sempre de fugir pelas rotas, de não ir pelas rotas alternativas, e eu tava indo por dentro de São Paulo ali, por acaso a gente parou num lugar que o proprietário comprou aviões para fazer um motel, e a pandemia chegou, porém os aviões estavam lá, e a gente de longe avistava aquele monte de avião, inclusive eu perdi essas fotos, não sei porquê, foi uma tristeza gigante esses vídeos, mas tá aí a lembrança. E aí, como tava fechado, tinha a pessoa que tomava conta ali dos aviões, né, da obra, que a obra acabou sendo paralisada por causa da pandemia. E aí eu, como sempre, me dispus a perguntar se a gente poderia visitar. O Anderson, com toda a vergonha dele, foi lá perguntar. Olha, a gente já tá aqui do lado, os aviões estão aí, tem algum problema a gente visitar? Os aviões estavam sendo desmontados ainda para fazer o hotel. E a pessoa que tomava conta falou, olha, não vejo problema, vocês não vão fazer nada, não vão levar nada, só vão visitar. E a gente teve a oportunidade de visitar os aviões por dentro. Boeings e aviões gigantes, com turbina, com tudo ali pro lado de fora sendo desmontado. Inclusive com o painel do piloto ainda lá. Inclusive tem gente que tira foto ali no painel, na cabine, né, do avião. Na cabine, isso. E a gente não só tirou foto, como a gente manejou ali, mexeu nos equipamentos, tava todo o painel ali do avião montado, tava sendo desmontado, né, porque ali ia ser feito um quarto, alguma coisa assim. E a gente entrou por dentro de todos os compartimentos do avião. A gente ficou livre para andar por todo o avião. Sendo que eles já estavam montando ele para ser hotel. Então toda a parte de madeira... Um deles. Em um deles já estava lá com os quartinhos pré-definidos e a gente conseguiu ter uma ideia do tamanho que seria, Sim. onde seria um banheiro, onde seria a cama, por exemplo. Foi uma experiência única até agora e foi muito legal. Então, na verdade, a gente está falando de se der errado, né? Na verdade, deu errado, fechou tudo, as coisas que a gente queria visitar estavam fechadas, mas acabou que o que deu errado acabou dando certo pra gente. Então, para voltar pro tema, se der errado, as coisas só vão ficar diferentes. Eu acho que errado é uma questão muito subjetiva, né? E as coisas acabam não acontecendo do jeito que a gente planeja, mas isso acaba sendo bom, e a dica acho que está nessa parte. Se a gente começar a se prender aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente pensa,
aí a sua viagem acaba ficando ruim, a sua viagem acaba ficando com um ponto de vista de que a coisa não tá indo bem. Mas na verdade, quando a gente planeja, a probabilidade de dar errado é quase de 100%. E quando a gente aproveita a viagem, aproveita as oportunidades, aproveita as coisas que estão acontecendo, a gente tem uma outra viagem que a gente não tinha pensado que podia acontecer, mas as coisas acabam sendo impressionantes. Eu vejo o planejamento da seguinte maneira: você consegue ter a base daquilo que você vai querer fazer, daquilo que você gosta, do que realmente chamou a atenção. E aí você deixa aquilo tudo tracejado para você não perder tempo, para você não gastar um dinheiro a mais. Você consegue economizar muito. Então, o planejamento ele é muito válido. O problema é que você não pode controlar tudo, né? E basicamente é você querer obrigar que tenha sol e não funciona assim, né? A gente não consegue controlar isso. Então, da mesma forma, quando você vai viajar e você tem o seu planejamento, as coisas podem não sair como você quer. E o que acontece? Tem muita gente que simplesmente diz que sua viagem ficou estragada porque aconteceu alguma coisa que não foi do jeito que ela queria. E parece que por causa de um imprevisto, algo que aconteceu, todo o resto ficou ruim. E não é assim. Você tem que entender que você pode pegar isso e transformar para alguma coisa boa. Não precisa ser ruim. É como o Anderson tá falando, as coisas acontecem naturalmente. Se você pegar isso e trouxer para você de um lado positivo, vai ficar muito melhor. E eu, por exemplo, tenho uma filosofia que eu sempre disse para ela, eu nunca tive medo de ir para outro país, outro idioma, outra cultura, porque pessoas são pessoas. Ainda que as culturas sejam diferentes, ainda que a forma de enxergar a vida, a forma com que eles se relacionam seja diferente, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. A gente já falou isso num vídeo, que às vezes a gente está mais seguro na estrada do que na cidade que a gente acha que tem pessoas, um porto seguro, lugares que a gente conhece que possam nos ajudar e que nem sempre vão nos ajudar. Na estrada é muito mais fácil de você se dispor a procurar ajuda e as coisas acabam acontecendo de forma positiva. E aí muita gente deixa de viajar por causa dessa questão, né? Ah, e se der errado? E se acontecer diferente? E se não der certo? Se não der certo, pessoas são pessoas, a gente se adapta. Assim como teria que se adaptar no nosso espaço, no nosso ambiente, e as coisas acabam acontecendo lá fora. O e se é um grande ladrão de sonhos. Sim. Você fica no e se, talvez não aconteça nada disso, seu planejamento ocorra de forma 100% perfeita e você ficou no e se e não foi, você não vai conseguir saber. E aí você vai no e se, acontece alguma coisa errada, você procura alguma outra coisa, pergunta lá às pessoas, descobre que tinha algo muito mais legal e você vai ver que também não é um bicho de 7 cabeças. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de atravessar uma fronteira e não tem um bicho de 7 cabeças nisso. Você vai lá, entrega os papéis, eles dão um carimbo, às vezes você vai e pronto. E se alguém parar e falar que quer olhar o seu carro? A pessoa vai olhar o seu carro, você vai dizer que não sabe o que pode estar certo, o que pode estar errado. Se tiver alguma coisa errada, você retira, como é o caso às vezes de uma cebola, de algum tipo de comida, e você segue a sua viagem tranquila. Não tenta ficar colocando e si na sua cabeça. Tu tem um sonho, você quer ir a algum lugar? Vai. Não fica pensando demais, porque quando a gente só fica planejando muito, a gente não faz nada. Essa viagem para o Ushuaia, por exemplo, a cidade de Porto Sarrulhã foi uma experiência muito legal pra gente, porque foi a primeira vez que deu errado. A gente estava ali com a Kombi de boa, super animado, fazendo viagem, e foi ali que a roda quebrou um rolamento e a gente não conseguia mais andar com a Kombi e não tinha um rolamento, ou seja, deu tudo errado. A peça não existia ali, precisava ser importada, a gente não conseguia um mecânico para trocar, tava começando a esfriar drasticamente. Olha a situação dessa noite. Esfriou tanto. Isso na janela é tudo gelo. E do lado de cá, ó, isso é tudo gelo. Então as coisas começaram a dar errado uma atrás da outra. Porém, nós tínhamos entrado nessa cidade apenas para dormir e continuar a viagem no outro dia. E a gente perderia muita coisa que a gente mostrou. O que acabou acontecendo foi como essa situação acabou forçando a gente a ficar mais dias na cidade. Acho que a gente ficou 20 dias lá. 20 dias em Porto Sarrulhã. A gente se obrigou a ir conhecendo a cidade. E a gente foi se deparando com histórias, inclusive sobre a Nau Vitória e as coisas que aconteceram naquela região, se entrosando com a relação entre aquela cidade e o Brasil, descobrindo coisas fantásticas da cidade. A gente passou por um restaurante que eu acho que foi o mais emblemático, mais bonito que eu já vi em questão de história, em questão de tudo que representava aquele restaurante na cidade. Foi onde a gente conseguiu a roupa que a gente atravessou a maior parte do frio. Foi onde a gente conheceu várias pessoas que acabaram fazendo parte da nossa viagem, a gente acabou trazendo. A gente viveu muita coisa legal na cidade. E aí que tá, se a gente pensar que deu errado, eu não sei se deu errado, acho que acabou dando muito certo a roda quebrando ali. Sim, a gente ficou num lugar privilegiado. A gente parou na frente da praia. Sim.
E era uma praia fechada, então não tinha lá aquela ventania que a gente tá acostumado com orla. Bem na frente da Nau Vitória, né? Da réplica da Nau Vitória, o que era uma paisagem maravilhosa. Tu acordava e já tinha até um deck de madeira ali pra você curtir. Se a gente não tivesse ficado tanto tempo ali, a gente não tinha conhecido o museu, não tinha ido na onde foi a primeira missa da Argentina e não tinha ficado sabendo de tantas histórias que a gente realmente não fazia nem ideia. Não tinha conhecido pessoas, enfim. Foi ali que, inclusive, a gente conheceu os 3 ou 4 casais que a gente acabou se tornando amigos e fala até hoje. Sim. Aí valeu muito a pena. A gente poderia ter ficado amargurado, poderia ter ficado irritado, tava frio para caramba já. Mas a gente se predispôs a fazer com que o momento ficasse bom. A gente não ficou só reclamando, dizendo que tava horrível, uma droga. E não foi só esforço, né? A cidade realmente proporcionou momentos bons. Ali a gente conheceu, por exemplo, a tonina. Na nossa vista tinha umas toninas. Eu tava olhando pela janela e vi na água fazendo assim. Eu falei, aquilo é um golfinho. Mas era muito diferente, porque ela é muito devagar e é menor. Ela acho que tem 1/3 do tamanho de um golfinho. Ela tem 1,20 m, eu acho. Não é tão grande. Porém, da nossa janela ali, eu fui me informar, saber o que eram as toninas. É um peixe que tem ali naquela região, acho que é parente do golfinho. Mas é muito mais bonitinho. Só que ele tem a cor da orca, ele é preto e branco igual a orca. E toda hora ficava passando ali as toninas. E foi mais uma experiência. Outra situação que a gente passou que também foi bem atípica, a gente não esperava, foi quando eu completei 30 anos. Eu queria fazer algo bem marcante, porque pra mim 30 anos tem um significado muito importante. E daí a gente pesquisou muita coisa. E daí a gente decidiu que queria ir num lugar em São Paulo que se chama VR, que você utiliza equipamentos. Na verdade, a gente ia pro túnel de vento. A gente ia fazer aquela experiência de estar... Como é que eu posso dizer? Simulando cair de paraquedas. Voo livre. Aquele voo que você fica dentro do tubo lá. Só que era caríssimo pra passar 5 minutos e não compensava. Daí a gente foi lá pro VR. Você coloca todo o equipamento, coloca lá o óculos e você literalmente se sente dentro do lugar. Sente medo de altura, sente medo dos bichinhos. Enfim, é uma sensação única. E o filme Jumanji. Você precisa experimentar isso. Quem tiver oportunidade, viu? Vai lá no VR em São Paulo, que é fantástico, magnífico, surpreendente. Mas voltando ao ponto, né? Não quero falar só dessa experiência, que essa experiência foi muito legal. Mas a gente chegou lá e a gente ia fazer só nós dois. A gente ia pagar pra eu ir com ele ir comigo e apenas isso. Só que daí tava ocupado o espaço. A gente ficou lá em cima, olhando o pessoal, rindo pra caramba. Esse foi o primeiro problema. Tinha que agendar e a gente não tinha agendado. E os espaços estavam todos ocupados. Daí a gente ficou tomando um cafezinho, comendo um pãozinho, um lanchinho e tal. E chegou um outro casal lá. Aí eu falei, pronto, será que eles agendaram? Será que a gente ia ter que esperar mais? E aí, como são as coincidências que acabam dando errado? A gente não tinha agenda, não tinha como segurar para outro dia para poder agendar, para tentar encaixar dentro do espaço pra gente, não tinha quem fosse com a gente, ou seja, tinha tudo para dar errado. Porém, como a gente estava ali, eu conversei com o casal, por coincidência, o pessoal que iria 2 horários à frente daquele que estava o pessoal brincando ali tinha desmarcado, tinha simplesmente desistido e abandonou o espaço para lá. E aí a gente já tava com um casal e eu falei, olha, a oportunidade tá aí, é agora. E por acaso eles aceitaram, a gente repartiu, saiu muito mais barato para todo mundo, e a foi gente se muito mais divertiu. divertido. Sim. E o espaço ficou pra gente ali, porque o pessoal não foi, e foi muito, mas foi muito divertido. A gente foi super bem atendido, entrosou com o pessoal e foi a experiência da vida dela dos 30 anos. Então, o que tinha pra dar errado acabou se tornando super positivo. A gente torna as coisas em positivas. Outra experiência, eu não vou falar o nome pra não fazer jabá, mas uma experiência muito legal foi que a gente tinha ido a Penedo. E Penedo realmente é uma cidade muito bonita no Rio de Janeiro. Inclusive, eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre cidades que são um diferencial, que não são Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia e cola, como tem muito em Minas Gerais. Penedo é uma cidade muito particular, que é a cidade do Papai Noel. Montaram toda a cidade para Papai Noel. Porém, as pousadas são muito caras. Conheceu Quando ali... a gente diz muito caro, gente, é muito caro. É caro, fora do real. E não condiz com a cidade. A cidade bonita, mas não condiz com o preço das pousadas. Nem com o que a gente tem, né? Quando a gente viaja, a gente tem um orçamento e a gente não gosta de gastar uma fortuna. Não, verdade seja dita, é caro. É caro. É caro. Não acompanha o
que a cidade proporciona, talvez para as crianças, pra gente, enfim. Mas aí a gente decidiu não dormir em Penedo. Falando, não vamos dormir em Penedo, não vamos pagar esse absurdo. Que a gente paga aqui, a gente paga no hotel muito melhor para aproveitar muito mais, para ter muito mais coisas. E a gente desceu e foi dirigindo. Eu acredito que deva dar uns 200 km de distância, que a gente pode fazer as contas depois. Mas aí eu vim descendo, procurando hotéis e falei, bom, o recurso que a gente ia pagar lá tá separado pra gente pagar o hotel, mas eu não sei onde a gente vai dormir. E foi anoitecendo, não tinha onde dormir, a gente foi parar já em Nova Iguaçu. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu é uma cidade que já é um pouco mal vista, né? Porque já é baixada e tal, não é tão segura. Mas Nova Iguaçu, por outro lado, é muito linda, muito segura, muito tranquila. Muito linda, você tá falando. Não, a parte do shopping, das pedreiras, aquela tudo, parte eu acho muito bonito. O centro da cidade é muito organizado, muito bem feito. E por acaso a gente parou ali e falou, bom, é aqui que a gente vai ter que dormir, que a gente vai ter que procurar. Já tava cansado, já deveria ser umas 8 e pouca da noite. E a gente procurou os hotéis e achou um apart hotel, que é um prédio, não é um hotel na verdade, é um condomínio, que aluga ali os seus apartamentos. E a gente conseguiu uma promoção. Foi metade do preço que a gente pagaria lá em Penedo. Acho que foi um terço. A gente pagou, acho que foi 120 reais. Uma coisa assim. Que era um apartamento inteiro, com tudo, com uma vista linda, com um serviço encantador. Do lado do shopping. Do lado do shopping, novíssimo, no centro de Nova Iguaçu. E a decisão de não dormir em Penedo valeu muito a pena, porque a gente aproveitou demais aquele ambiente, curtiu demais, a gente queria ficar ali até mais tempo. Tava no centrão de Nova Iguaçu, então dava pra conhecer tudo ali, o shopping da informática, os 2 shoppings, dava pra fazer tudo andando, calçadão. E foi uma experiência que se tornaria algo ruim por ter dado errado. Já tava cansado de dirigir, não tava querendo dormir em Penedo. Coisa assim, se transformou numa coisa muito legal. E pra gente, eu não sei se a gente vai conseguir explicar, porque de fato é só um apartamento, né? Mas foi uma experiência que virou ao contrário, a gente aproveitou muito Nova Iguaçu, conheceu muito Nova Iguaçu, dormiu muito bem, aproveitou demais o apartamento. A gente dormiu muito bem mesmo. Sim. E nem acreditou, com vaga de garagem e tudo dentro do prédio. Prédio novíssimo. Foi realmente muito boa a sensação de saber que você conseguiu sair de um lugar do qual você não estava confortável, foi em busca de outro e deu certo. Então acho que eu diria, para resumir, que os imprevistos não são negativos. Então não é se der errado. Imprevistos vão acontecer sempre. O que acontece é que a gente pode tornar esses imprevistos incertos. E se der certo, esses imprevistos podem tornar a gente espectadores de experiências que a gente jamais poderia imaginar. É assim que acontece, quando a gente se abre a entender, a perceber, a receber as coisas que estão chegando, esses imprevistos acabam se tornando coisas positivas. Muitas das coisas que a gente viveu, muitas das coisas que a gente viu, a gente jamais tinha planejado. Centro Cultural Kirchner. A gente conseguiu ir no Centro Cultural Kirchner, nós vimos uma orquestra fantástica, só que daí a gente marcou pra ir num segundo evento. Pera aí, gente, só um segundinho que eu preciso fazer uma coisa. Tem alguém gritando aqui. Bem. Eu acho que saiu o som. Vem cá. Vamos dar oi pra todo mundo, vem. Oi, todo mundo! Oi, eu tô gritando. Queria entrar. Pronto, gente, ela parou de gritar. A gata que grita. Ela é carente. Vamos lá. E aí a gente foi pela segunda vez no Centro Cultural Kirchner. Tinha uma apresentação que a gente queria ver lá em Buenos Aires, né? Centro Cultural Kirchner, que no momento está fechado. E foi assim. A gente chegou lá na porta, não tinha ninguém atendendo, estava tudo apagado. E algumas pessoas do lado de fora e a gente sem entender nada. Perguntou o que está acontecendo e o pessoal falando que tinha sido desmarcado. E a gente pensou, pronto, era a programação do dia, o que a gente vai fazer? Daí a gente voltou lá para a Kombi, conversou com os amigos, eles falaram, olha, vocês estavam querendo comprar roupa para inverno, né? Vocês estão indo pro Ushuaia, vão pegar neve, muito frio. Tem um lugar aqui que se chama Once e lá eles têm roupas muito baratas. Vale a pena vocês darem uma conferida. E aí, fomos nós até a Once para dar uma verificada. E isso porque a gente não ia ter tempo de ir lá. Então a gente só foi lá porque o Centro Cultural estava fechado e a gente ficou com esse espaço livre. Foi realmente maravilhoso. A gente conseguiu comprar algumas coisas, tipo Segunda Pele. É o Brás de Buenos Aires. O Brás de Buenos Aires. E deu muito certo. Inclusive, quem for a Buenos Aires tem lá Once. Vale muito a pena.
Inclusive fica aí a dica, independente se você gosta de compras ou não, o Brás em São Paulo é um lugar que você tem que visitar. Se você é brasileiro, você tem que visitar. Em resumo, o Brás acontece tudo 24 horas ali. Cultura, compra, é muita coisa, não tem como explicar assim. Então os imprevistos vão acontecer, não é se der errado, vão acontecer imprevistos. Já anota isso no seu planejamento, que pode dar imprevistos. E aí você tem duas opções. Ou tenta já deixar um plano B, ou chega lá e deixa aberto. Ah, deu um imprevisto. Vamos procurar aqui, vamos conversar com as pessoas daqui e ver o que tem de legal para fazer. Porque vai que tu chega naquele dia e aquela coisa que tu marcou não acontece e tu descobre que tá tendo um festival. Tu descobre que tá tendo alguma coisa no museu. Essa é a minha filosofia. Isso Então o que eu pode te diria acontecer. viva a filosofia do imprevisto. Baseado nas minhas experiências, eu prefiro viver os imprevistos. Aquilo que você planeja é chato. Aquilo que você viu no marketing porque tentaram te vender e talvez não seja tão bom. E na maioria dos casos, os imprevistos são as melhores coisas que acontecem pra gente. Quando ela me conheceu, a gente começou a fazer várias viagens assim. Simplesmente pegar o carro e ir. Sem esperar nada da viagem. E a gente viveu muita coisa boa por causa disso. Lógico que existem casos e casos, né? Sim. Você não vai fazer uma viagem que você tá com o seu tempo contado no modo vai que cola. Você tem que planejar realmente para você não perder tempo e não deixar alguma coisa para trás. Mas se você tem tempo e tá indo fazer um passeio, cara, se permita realmente descobrir o que tu tem para fazer lá. Porque é uma experiência inovadora. Então, se você ficou até aqui, eu te agradeço muito. Já deixa aquele seu poderoso like. Se inscreve no canal para não perder as próximas notificações. Ativa o sininho. E faz o quê? Compartilha com as pessoas. Viu? Muito bom ele. Muito obrigada por ter ficado com a gente, por ter assistido o nosso conteúdo. Um abraço bem apertado e até a próxima. Tchau!